durante a nossa fala, você procure ampliar a sua percepção, ampliar a sua intuição, para poder perceber o que bate fundo no seu coração diante daquilo que a gente colocar aqui, já que nós também estaremos sendo inspirados pela espiritualidade que nos protege, que nos orienta, que nos educa nessa escola chamada Casa de Francisco, nessa escola de espiritualidade chamada Largo de Clara. O tema de hoje tem base no Livro dos Médiuns. E Allan Kardec, ele tinha uma preocupação muito grande em que nós, os espíritas da atualidade, soubéssemos analisar, distinguir os espíritos que atuam nas mediúnicas, os espíritos que atuam entre nós, os espíritos que atuam através de sessões como de psicografia, ou mesmo através de outras mediunidades, como a mediunidade de cura. Analisar os espíritos não é fácil. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês: não é uma tarefa que exija uma crença cega. A crença cega será sempre perigosa. E a gente vai precisar se afastar da crença cega. No Espiritismo não se crê facilmente. Se crê verificando. Se crê analisando. Se crê discernindo. Não é de hoje que esse alerta tem sido dado. Vejam que no próprio Evangelho, o Evangelho de João, possivelmente um João grego, porque o quarto Evangelho não foi escrito por um judeu, por isso que talvez não tenha sido João Evangelista que o produziu. Existiam mais 2 Joãos gregos na igreja primitiva. Isso foi identificado por um historiador protestante chamado Justo L. Gonzalez e por outros historiadores também. Por isso que esse Evangelho de João, ele começa com: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Isso não é nada mais nada menos do que a teoria do Logos, uma teoria grega de que o universo e tudo que existe veio através da palavra, veio através do verbo. No Gênesis se percebe também isso quando diz fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, o universo teria vindo da palavra, da voz de Deus. A voz de Deus teria soprado do que hoje nós conhecemos no Espiritismo como fluido cósmico universal, que é com certeza anterior à energia escura e à matéria escura descobertas recentemente pela astrofísica. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva que Deus usa para materializar o universo inteiro e todas as coisas que existem. Do mesmo jeito que a mente do pedreiro usa a matéria-prima para produzir paredes, piso, do mesmo jeito que o arquiteto produz o desenho, do mesmo jeito que o engenheiro produz a construção. Então quer dizer que a mente, agindo sobre os fluidos, produz imagem, produz cor, produz o que é tangível, mensurável, perceptível ao nosso olhar. Mas esse João grego, que escreveu o quarto Evangelho sinótico, ele chegou a fazer o seguinte alerta: não creiais em todos os espíritos. Para quem imagina a existência exclusiva de
de um único Espírito, na tese, eu digo tese, do Espírito Santo, com todo respeito a quem tenha tido essa orientação religiosa, eu também tive no passado, o Espírito Santo para o espírita é na verdade o conjunto dos Espíritos do Senhor, que atuam em nome do Senhor, que atuam em nome de Deus sobre a face terrena. Mas a Bíblia foi alterada, e onde tinha o artigo indefinido, Espírito dono, substituíram e colocaram o Espírito Santo. Na Vulgata, a tradução latina, já houve essa alteração. Só que esses ajustes que os homens fizeram não ficaram bem feitos. Porque se eles fizeram isso, deveriam ter alterado a frase: não creiais em todos os espíritos. Está no plural, não está? Significando dizer que não existia só um. Se ele diz, não creiais em todos os espíritos, mas experimentai ou verificai se os espíritos são de Deus, ele estava nos dizendo que existem vários tipos de espíritos, que nem todos são críveis, que nem todos são verdadeiros, e que nem todos nós devemos escutar. Isso é bíblico. Aí Allan Kardec descobre o seguinte: os espíritos são as almas dos homens. Ora, se os espíritos são as almas dos homens, se há homens mentirosos, há espíritos mentirosos. Se há homens farsantes, há espíritos farsantes. Se há homens criminosos, há espíritos criminosos. Se há homens maus, há espíritos maus. Se há homens bons, existem espíritos bons. Se existem homens bem intencionados, existem os espíritos bem intencionados. Se tem homens estorvados que querem responder tudo, também há espíritos estorvados que tudo querem responder. Se há homens que só se preocupam com picuinhas, com brigas, com problemas, há espíritos também apegados a essas questões. Se há homens que se preocupam só com questões particulares e não pensam nas questões gerais da humanidade, há espíritos que agem do mesmo jeito, porque o que são os espíritos? Apenas os homens sem corpos. Sem corpos materiais, orgânicos, físicos, sem corpos carnais. Então, simplesmente, Paulo de Tarso dizia: nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, já nos afirmando que nós estamos cercados por espíritos, todo o tempo, toda hora. Segundo Emmanuel, existe 3 vezes a humanidade terrena só de desencarnado na Terra, ainda concentrado na Terra. Não será assim para sempre, porque vão ser expurgados. Mas como discernir se o espírito é bom ou não? Veja bem, se você vai atrás de um médium, e entenda-se por favor, você pode ir atrás de um médium na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo, você pode ir atrás de no islamismo. Embora eles não admitam, eles estão mediunizando a voz dos seus orientadores espirituais numa pregação. Eu já fui numa igreja evangélica, igreja do evangelho quadrangular, e o pastor começou a pregação. Só que eu notava o outro pastor desencarnado do lado dele. E eu disse para minha amiga: ele vai pregar sobre, ele vai abrir em tal versículo, mas o pastor que está do lado dele vai conduzir
pregação para outra passagem. Dito e feito. Aquilo ali me deu provas de que em todas as religiões a mediunidade está operando, atuando. Você pode chamar de dom, você pode chamar de graça, você pode chamar de carisma, é só questão de idioma religioso, mas é a mesmíssima coisa. Potencial da alma, sexto sentido, chame do que você quiser, são só palavras, mas o efeito é o mesmo. A interpretação é de que é um Espírito só, o Espírito Santo, que está falando através de mim. Se eu fosse um pastor protestante, vocês iam dizer que eu estarei inspirado pelo Espírito. Ou um padre, eu estaria inspirado pelo Espírito. Mas no Espiritismo, eu estou inspirado pela irmã Rosália e por um pastor evangélico desencarnado aqui do meu lado, chamado Emiliano, pastor da Igreja Assembleia de Deus desencarnado. Então eu estou acompanhado de espíritos, no plural. Eles estão orientando a minha fala para vocês. A única maneira segura para a análise de uma comunicação mediúnica é a linguagem. É o propósito da mensagem. É o objetivo, é a intenção por trás dos parágrafos, das letras. O que o Espírito está querendo dizer com aquilo. Mas exige critério. Tem muita gente que vai apressadamente num centro espírita porque tem consulta mediúnica aberta. Cuidado. Não, mas foi Bezerra de Menezes que se comunicou. Foi? Eu não sei. Foi? É a mesma linguagem? É o mesmo estilo? É a mesma forma de dizer? É o mesmo maneirismo? Então eu não sei se foi Bezerra de Menezes. Não viram que isso acontece também no mundo católico? Gente recebendo mensagem de Maria. É? Será? Não sei. Tem que analisar a mensagem, o propósito da mensagem. Tem que verificar até que ponto. Então, do mesmo jeito que os espíritas carecem de discernimento para verificar se a mensagem tem qualidade, se a mensagem é boa, se ela tem um propósito que leva e ensina, que eleva o outro, que contribui com a educação espiritual do outro, os católicos, os protestantes, os budistas, os Hare Krishnas, eles também deveriam analisar. Alguns deles já estão começando a perceber que algumas pessoas falam bobagem, falam o que lhes vai na cabeça, ou o que lhes vai na imaginação, mas não é mensagem do alto, não é mensagem transcendental, não é efetivamente mensagem espiritual. Entre nós chamaríamos de animismo, se é da tua imaginação, da tua cabeça. É ânimos, alma, a tua alma que está falando, não é a alma de outrem, não é a alma de outra pessoa. Ou mistificação, quando é o espírito enganador querendo se passar por, querendo se fazer como tal. Por isso é tão importante analisar. E por isso que é tão mais importante, menos o fenômeno e mais a mensagem. A mensagem é que cura. Porque a verdadeira cura é a cura da alma. Então você deve se perguntar sobre a mensagem. O fenômeno é bonito? É. É contundente? É. Mas ele impressiona muito mais os sentidos do que esclarece o fenômeno em si. O resultado do fenômeno é o que interessa. É a mensagem escrita, é a mensagem falada. O resultado do fenômeno é que realmente vai fazer alguma diferença
na minha existência corpórea, vai fazer a diferença na minha vida. Então, pessoas que no movimento espírita trilharam o caminho do fenômeno não se modificaram, não se transformaram, não foram tocadas no seu coração, porque o olhar estava voltado apenas para a impressão dos sentidos em relação à fenomenologia espirítica. Mas as pessoas que se detiveram no resultado dos fenômenos, na reflexão sobre as mensagens, na revisão dessas mensagens, na releitura dessas cartas do além, esses tiveram ocasião e oportunidade de se modificarem interiormente, e esse é o verdadeiro propósito da doutrina espírita, o adiantamento moral. Então você já tem aí um discernimento. Se essa mensagem não servir ao meu adiantamento moral, essa mensagem não me serve. Porque tem mensagem de espírito para dizer assim: o seu marido está lhe traindo mesmo. Essas mensagens são ditas através de cartomantes, de quiromantes. Essas mensagens são ditas através de ledores da sorte. Me diga, essa mensagem serve ao teu adiantamento moral? Ela serve para fazer uma confusão. Então, quando há uma psicografia, talvez alguma psicografia também esteja aquele espírito enganando a quem ele está se comunicando. Todas as psicografias que eu receber têm que ser analisadas pelos familiares e pela casa. Todas. Porque não há garantias de que eu não seja enganado. Nós todos temos que ficar todos atentos. Nós todos. Por isso que precisamos exercitar esse discernimento. Então, a pessoa mais abalizada para analisar a carta de familiares encarnados é o familiar encarnado, mais do que a própria casa, que não conhecia o familiar. Mas lá no plano espiritual, tem um livre-arbítrio, continua com esse livre-arbítrio, ou esse livre-arbítrio pertence só a nós terrenos? Continua com o livre-arbítrio também no mundo espiritual. Só que quando vão escrever cartas, eles têm que estar autorizados por uma equipe de trabalho. Uma equipe espiritual seleciona quem vai escrever. Hoje, nem todo mundo vai escrever. Hoje, se vierem 7 cartas, é porque a coordenação espiritual, os mentores desta casa, selecionaram 7 espíritos que vão escrever hoje. Nem todos poderão escrever porque não tem autorização, ou não tem preparo, ou não estão em condições, ou a emoção não deixa, ou a descrença não deixa, e assim sucessivamente. Quando desencarnamos, nós não nos transformamos nem anjos nem demônios, nós somos o que nós somos. Mas existe uma disciplina. Eles não estão ali perto, se acotovelando para ver quem escreve primeiro. Não. Foram pré-selecionados já. Desde quinta-feira. Os mentores da casa, coordenadores, orientadores. E sobretudo a minha mentora espiritual, a irmã Rosália. Ela pré-seleciona. Ela não obedece capricho, vontade de ninguém. Ela obedece à necessidade espiritual daquele dia. Então aqueles 7 que foram escolhidos, são escolhidos a dedo para aquele sábado, para aquele dia. Não é aleatório. Não funciona aleatoriamente. Tem a vontade. Eu tenho vontade de escrever. Sim, mas você não vai escrever hoje. Hoje você não está autorizado a escrever. É algo assim. Do mesmo jeito, eu tinha vontade de receber a carta hoje, mas você não recebe a carta hoje. Pode receber então, no outro sábado. É que coordena a mim diretamente, minha mentora coordena. Mas fora ela, existem os coordenadores só das cartas, só desse trabalho.
como tem os coordenadores só das mediúnicas, que funcionam às 6h30 até às 7h30, como tem os coordenadores do momento do passe, que vai acontecer aqui depois que eu terminar a palestra, como tem os coordenadores do grupo da primeira vez, os coordenadores do grupo de acolhimento fraterno. Cada setor da casa tem seus grupos de espíritos que coordenam e que inspiram cada um. Então não é aleatório. Porém, Isso é por mais que a gente saiba disso, nós temos que estar constantemente vigilantes. Mas todo centro espírita age dessa maneira ou não? Deve agir. Mas o que é que garante isso? A seriedade de quem faz o trabalho. Os espíritos sérios só procuram os grupos sérios. Se o grupo não for sério, espíritos enganadores, mentirosos, embusteiros vão comparecer. Allan Kardec deixou muito claro que existem as reuniões frívolas e as reuniões sérias. Reunião frívola: estou indo para lá para poder curiar, estou indo para lá para poder especular, estou indo para lá para poder saber o que é que eu devo decidir na minha vida, o que é que eu devo fazer na minha vida. Reunião frívola. Reunião séria: estou indo para lá porque estou com muita saudade da minha mãe, estou com muita saudade do meu pai, e eu queria saber se o papai está bem. O que está me movendo é o amor, é o sentimento. Quero saber se meu filho está legal, está tudo bem. Quero notícia, né? A carta é um remédio para mim, é uma forma de estudo, de crescimento. Então isso é intenção séria. Intenção séria traz para junto de nós os espíritos sérios. Então é sintonia. Mas essa sintonia, ela só melhora com estudo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sintoniza com o espírito de verdade, mais o grupo se afina com os espíritos sérios, para que estejamos protegidos de mistificações, de espíritos enganadores, de espíritos embusteiros, de espíritos querendo se fazer passar. Então todos os grupos espíritas estão sendo conclamados a agirem dessa maneira, a partir de uma obra que é essa que nós estamos estudando hoje, chamada O Livro dos Médiuns. Então você pega uma mensagem. A mensagem é de Madre Teresa de Calcutá, suponha. Você vai precisar comparar com o estilo dela dizer as coisas. Você vai precisar verificar se aquela mensagem tem consistência. Você vai precisar verificar até que ponto é ela mesmo. Então, há que se analisar. Já teve uma carta aqui para uma senhora católica, em que Dom Helder Câmara chegou a relatar que ele e Dom Aloysio Lochaide encontraram Madre Teresa de Calcutá no mundo espiritual. E chegaram a perguntar para ela o que é que ela achava do movimento que estava havendo de canonização dela, de santificação dela. E ela teria respondido, ele abriu aspas na carta, e ela teria respondido assim: santa, eu? Santos são os famintos. Santos são os miseráveis. Santos são os velhos abandonados. Santos são eles que carregam a cruz das provações. Eles sim é que são santos. Aí você faz a seguinte pergunta: um espírito como Madre Teresa responderia assim? Diante de tanta humildade que ela tinha, diante de tanto amor que ela tinha, diante de tanta admiração, ela parecia ter uma admiração pelos pobres. Ela cuidava das chagas, ela cuidava até a morte, ela cuidava. Então, uma informação dessa, você analisa se ela é coerente, você analisa se ela é compatível, mas você tem que analisar pelo bom senso, você tem que analisar em grupo. As análises em grupo, elas são mais consistentes, porque as opiniões precisam convergir e fortalecer a análise, a interpretação efetiva daquela mensagem. Então, Allan Kardec teve tanta preocupação com isso, que ele separou um capítulo só sobre obsessões, que ele separou um capítulo no Livro dos Médiuns chamado Escolhos da Mediunidade. Escolhos da mediunidade são a influência do meio,
Porque se vocês não estiverem vibrando no bem, me influencia a pular. Influencia o grupo mediúnico que vai estar vibrando pelo teu caso. Influencia o resto do centro espírita inteiro. Então tem que estar todo mundo na vibração do bem. Se tiver um ou outro que não esteja na vibração do bem, o grupo espírita, estando, ele tem uma proteção, uma redoma de proteção. Se o grupo precisar ser provado, no sentido de analisar uma mensagem falsa, poderá vir a acontecer a mensagem falsa, para que o grupo seja exercitado nesse sentido. Então, percebam como é sério, percebam como é grave, percebam como nós precisamos sim ter cuidado e nos libertar de crendices. E a gente tem que frequentar os lugares, não duvidando das pessoas nos lugares, mas verificando o fruto da árvore. Allan Kardec também usou esse critério do Evangelho, dizendo: pelos frutos se conhece a árvore. Era muito comum os religiosos, teólogos, dogmáticos da época de Jesus dizer: ele cura e expele os demônios com o poder de Beelzebub. Ao que Jesus respostou: como pode um reino dividido se manter de pé? Como pode o Satanás se virar contra o próprio Satanás para destruí-lo ou se autodestruir? Então Jesus sofreu uma acusação que o Espiritismo sofre hoje, de que os espíritas agem em nome do demônio. Mas como é que o demônio vai oferecer esperança? Como é que o demônio vai tirar alguém do suicídio? Como já tirou mãe do suicídio aqui, como já tirou casais de separação aqui, como é que o demônio vai lutar contra ele próprio? Então é uma questão de bom senso, é uma questão de lógica, é uma questão de análise. Porém, nós espíritas não acreditamos em todos os espíritas. Nós precisamos verificar sempre, constantemente. Vou dar uma ideia para vocês, porque a Anacleide é coordenadora, eu vou pedir licença para contar esse caso, mas eu vou dar uma ideia para vocês concreta aqui mesmo, no Lar de Claro. E é uma ideia que eu já tenho uma opinião formada a respeito, porque já fiz minha análise. House teria se comunicado através de um médium. Quando eu analisei a mensagem, eu verifiquei que não se tratava de House. Determinadas referências não batiam, determinadas colocações não tinham eco na personalidade dela. Você poderia até objetar e dizer assim: não, mas no mundo espiritual a gente tem umas sacadas, no mundo espiritual a gente... Mas não muda a estrutura de personalidade, de visão das coisas. Principalmente se essa alma viveu conflitos interiores, e tais conflitos eles demoram a se dissipar depois do desencarne. Então 2 anos é muito pouco, 5 anos ainda é muito pouco. Então não era, meu irmão. Para quem acreditou facilmente, meu alerta. Então a gente precisa ter sempre critério. Por quê? Jesus foi tentado no deserto. E espírito que quer induzir a gente a erro, alguns são muito inteligentes. Eles não se mostram logo. Eles convivem. Eles vão convivendo. Eles não se mostram. Eles fazem de conta, para depois, lá na frente, depois que ganhou confiança do grupo, eles darem o bote. Por isso, nós precisamos
Tem muito cuidado. Normalmente, quem faz esse tipo de alerta parece uma pessoa chata. Porque é tão bom crer por crer. Né? Sabe? Era Deus mesmo que estava se manifestando. Era Maria mesmo. A gente, bom acreditar. Era meu pai mesmo, era minha mãe mesmo. Era a Amy House mesmo. Olha que chique a gente recebeu na Amy House. Então a gente muitas vezes não percebe que a vaidade é uma coisa que abre um portão escancarado para a mistificação. Então às vezes a gente não percebe que também a crendice abre um portão escancarado para a mistificação. Por isso que é necessário tanto critério. E aí o indivíduo que é criterioso demais se torna uma pessoa chata. Porque, poxa, eu creio, eu acredito. Vou dar uma ideia, um exemplo para vocês. Eu sei que está transmitindo, mas eu vou falar mesmo na transmissão. Tomando cuidado. Se determinado médium estiver fraudando, se algum médium no Brasil estiver fraudando carta, eu garanto a você como vai ser extremamente difícil eu dizer para uma mãe que é falsa. Mesmo que eu prove que ele pesquisou na internet, mesmo que eu prove que ele vasculhou o Facebook, mesmo que eu prove, a pessoa ainda vai olhar e vai dizer, não, mas eu não vi. Porque você mexeu com uma coisa sagrada. Perceberam? Como é urgente, como esse tema é grave. É muito grave. É muito urgente esse tema para todos nós. E para todas as religiões. Porque, como eu disse, todas as religiões têm interferências espirituais, têm informações que vêm do mundo espiritual. Todas as religiões trabalham com o metafísico, com essa interação. E a gente tem que ter critério. A gente não vai virar um bando de céticos. Porque se eu me sento na cadeira duvidando, o meu fluido já não ajuda na recepção da mensagem. Eu tenho que sentar na cadeira observando. Observando. Para depois analisar. E só depois concluir. Era. Ou então concluir. Não, não era. Por isso que eu insisto com vocês. Venham aos sábados. Mas venham estudar com a gente. Venham aos sábados. Mas venham com a cabeça voltada para uma ideia. Eu estou indo para uma escola da alma. Eu estou indo para uma escola de espiritualidade. Eu estou indo para uma escola para me tornar pessoa melhor. Eu estou indo para uma escola para me espiritualizar, para me desenvolver como ser humano, filho de Deus, para me desenvolver como espírito imortal. Eu estou indo para uma escola todo sábado. Se a gente mudar a interface, daquela interface religiosa, que muitas vezes é feita de crença e de crendice, de misticismo e de rito, e a gente converter isso em escolaridade da alma, escolaridade do espírito, podem ter certeza que nós vamos estar caminhando mais em sintonia com Jesus, no que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mensagem precisa traduzir ensino, a mensagem precisa ser transformadora, a mensagem precisa te tirar desse lugar comum em que você está, para que você se torne uma outra pessoa, melhor, para que você abandone o homem velho, para que você vire a sua página, para que você deixe de cultuar a dor e, acima de tudo, compreenda a sua dor, para que você possa se desenvolver melhor, se agigantar ainda mais, e compreender que a interação com os espíritos exigirá sempre de nós critérios, análises, discernimentos. Então, que a gente possa terminar e concluir essa preleção, esse estudo, orando a Deus e pedindo a Deus: dai-nos,
ó Deus de amor e bondade, luz, dai-nos orientação espiritual, dai-nos, ó Senhor, discernimento, para que possamos enxergar o trigo e separá-lo do joio, na análise que façamos das mensagens do além, das mensagens do alto. Que possamos ter esse critério em nossas leituras, em nossos livros. Que possamos ter esse critério nas conversas uns com os outros, porque muitas vezes amigos são mal inspirados e nos dão maus conselhos. Precisamos analisar isso também, porque médium não existe só na casa espírita. Médium existe dentro da minha família. Às vezes meu pai ou minha mãe foi infeliz, inspirado por um espírito mau. Às vezes eu mesmo. Eu preciso observar minhas palavras, vigiar meus pensamentos, para não cair em tentação. Jesus já dizia: vigiai e orai. João disse: não creiais em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. Muita paz.